Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo da aula passada, onde hoje a gente vai abordar sobre gestação, ok? Mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e seu caderno, ok? Gestação ou gravidez, né? É todo o período de crescimento e desenvolvimento do embrião dentro da mulher. Para que ela aconteça, é necessário que o gameta feminino, o óvulo, seja fecundado pelo gameta masculino, o espermatozoide, dando origem ao ovo ou zigoto. Após várias mitoses, o zigoto ele transforma-se em embrião e se implanta na parede do útero, processo conhecido como nidação. A gravidez tem início a partir da nidação e termina com o nascimento do bebê. O tempo de gestação normalmente é de 40 semanas ou 9 meses. Ela pode se estender até 42 semanas, contando a partir da última menstruação. Por exemplo, uma mulher, a última menstruação dela foi dia 9 de março. Então, ela conta a partir dessa última menstruação, de 9 de março. Quando for 9 de abril, provavelmente quando ela for fazer o teste, lá vai constatar que ela está com mais ou menos 4 semanas. Quando o bebê nasce antes da data esperada, ele é chamado de prematuro, né? As semanas de gravidez, as 40 semanas de gravidez, elas são divididas em 3 semestres. Após a 8ª semana de gestação, o bebê deixa de ser considerado um embrião e passa a ser chamado de feto. É durante o primeiro trimestre que todos os seus órgãos importantes se desenvolvem. A partir da 4ª semana de gestação, começam a surgir sintomas comuns no início da gravidez, como náuseas, vômitos, cansaço, dores nos seios e o aumento do volume das mamas, né? Nesse período a partir da 4ª semana, que às vezes em algumas mulheres se estendem até a 12ª, 15ª semana de gestação, esses enjoos, né, que é conhecido como enjoos, eles podem ir até a 15ª semana. Em algumas mulheres, né, mas eu acho que são poucas mulheres, dizem que esses enjoos eles vão até o final da gestação, mas isso é raramente. Mas geralmente é entre a 4ª e a 15ª semana que esses sintomas são mais aflorados, né? Esses sintomas eles são provocados pelo hormônio da gonadotrofina coriônica, que é produzida pelo embrião. Perto da 7ª semana de gravidez, um tampão de muco irá se desenvolver no colo uterino para impedir o contato do útero com o meio externo e dar mais proteção desse bebê. Esse tampão, né, que é esse muco, quando a mulher está entrando em trabalho de parto, ele é o primeiro sinal que dá é quando esse tampão ele sai, que ele tem uma cor amarelada. Nesse segundo trimestre, o feto cresce rapidamente, já acrescenta uma aparência humana reconhecível. O ritmo cardíaco e a pressão sanguínea da mulher aumentam para suprir as necessidades do feto. No terceiro e último trimestre, os órgãos do bebê amadurecem e aumentam as chances de sobrevivência do feto. Aqui está uma representação de como é esse período, né? Uma criança não é considerada ela é considerada prematura, né? O bebê, quando ela nasce até a 36ª semana. Até a 36ª semana, o bebê ele é considerado prematuro. O bebê é considerado prematuro. A partir da 37ª semana, o bebê ele não é mais considerado um bebê prematuro. Aqui tá para vocês, né, que na 3ª semana ele é só não tem nem formação de feto. É a partir da 5ª semana que já dá para perceber mais ou menos que ele é um feto, mas é mais nítido a partir da 7ª. E aí por diante. Hormônios da gravidez, hormônios e gravidez.
Quando um embrião é implantado na parede do útero, ele passa a produzir a gonadotropina coriônica, um hormônio que impede que as taxas de estrogênio e progesterona diminuam. Com isso, a menstruação não acontece, sendo este um dos primeiros sinais da gravidez. O teste de gravidez de farmácia detectam a presença de gonadotropina coriônica na urina. O parto, também conhecido como dar à luz, é o momento em que o bebê nasce após cerca de 40 semanas de gestação. Os partos, eles acontecem entre parto normal, de tempo normal, né? Eles acontecem entre a 38ª semana a 40ª, mas pode se estender em casos até a 42ª semana. Os cuidados pré-natais. Durante a gestação, os exames do pré-natal orientam os médicos e as parturientes sobre o desenvolvimento do bebê. O pré-natal é quando a gestante, né, ela vai mensalmente, né, no início da gravidez, os 2 trimestres da gravidez, ela vai mensalmente ao obstetra, onde ele vai ver o desenvolvimento dos fetos, ela vai fazer os exames pré-natais, que é exame de sangue, exames para constatar se tem alguma doença sexualmente transmissíveis, se o bebê tem alguma má formação, passa ultrassom, né? São realizadas ultrassonografias em cada trimestre da gravidez, né? Tem uma ultrassonografia que ela é chamada morfológica, né? Que ela é feita entre a 12ª semana a 16ª semana. E também as ultrassonografias, elas para saber o peso do feto, tamanho, identificar algumas malformações. Além disso, são feitos exames de sangue, como eu falei, alguns exames para detectar se tem diabetes, se tem DST, se tem algum problema com a gestante. O parto normal. O parto normal, como o nome próprio indica, acontece de forma natural, respeitando o processo fisiológico. Não há necessidade de medicação, mas muitas mulheres recebem anestesia para controlar a dor, relaxar e ter a dilatação rapidamente. O trabalho de parto ele começa com contrações e o colo do útero vai se dilatando. Então, assim, ele começa a dilatação, mas a dilatação só está completa quando chega aos 10 centímetros. Os médicos, eles falam em centímetros, começa com 1, 2, o colo do útero ele vai abrindo os centímetros, né, para o bebê descer. Quando chega em 10 centímetros, a dilatação do colo do útero, ali é a hora do bebê descer, né, pelo canal vaginal. E depois que o bebê sai, né, a placenta ela é expelida naturalmente. Aqui são as fases do parto normal, aqui é o início das contrações. Depois sai o líquido amniótico, né, que diz que a bolsa rompeu, a bolsa estourou. Tem a dilatação do colo do útero, lembrando que nem toda mulher a bolsa rompe, né? Tem mulher que começa a sentir as contrações, e o colo do útero vai dilatando, mas a bolsa não rompe. Muitas vezes o obstetra que vai fazer o parto, que vai ajudar no parto, né? Ele tem que estourar manualmente com um aparelhozinho que eles têm lá. Eles estouram a bolsa da mulher, mas algumas estouram, outras não. Isso depende de mulher. Depois tem o período expulsivo do feto e depois a expulsão da placenta. O parto normal, ele é um parto muito, muito doloroso, mas ele é um parto que, após o nascimento do bebê, a mulher ela já volta ao normal, não teve cirurgia, certo que ela vai ficar com dores no local, né? Mas é um parto natural que após o nascimento do bebê, 4 horas mais ou menos depois, a mulher ela já pode estar caminhando, andando, ok? Já o parto cesariana, que é o parto cesárea, ele é um procedimento cirúrgico no qual o feto é retirado por um corte abdominal. É indicado para situações onde há risco de vida para a mãe ou bebê. Por exemplo, tem mães que chegam que não estão sentindo nada, mas vão para uma consulta de rotina
e quando o médico vai aferir a pressão dela, vê que a pressão dela está muito alta. Então, nessa situação da pressão estar muito alta, que a mãe corre risco de ter eclâmpsia, então o médico já direciona ela para uma sala de parto para fazer a retirada do bebê através do parto cesariano, através de uma intervenção cirúrgica, porque a mãe e o bebê estão correndo risco de vida. Isso se aplica em situações graves, como por exemplo a eclâmpsia, que eu acabei de falar, que provoca convulsões da mãe. A placenta prévia, que impede a passagem do bebê, ou ainda quando o bebê dá sinais de sofrimento fetal. Ou então tem algumas mulheres que também optam pelo parto cesariano. Por quê? Porque tem um certo receio, um certo medo do parto normal, ok? Aqui está um exemplo de parto cesariano, é cortado aqui logo acima, abaixo no finalzinho da nossa barriga, é feito um corte ali no qual o cirurgião vai tirar o bebê. Ok, galera? A nossa aula foi até aqui. E se vocês quiserem rever a nossa aula é só acessar www.escolapequenosepassos.com.br. E não esqueça, galera, de acessar nossa agenda eletrônica. Lá vocês terão a atividade diária de vocês. Ok? Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.